Olá, essa é a disciplina de Cartografia Temática do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Na aula de hoje, nós vamos ver a técnica de mapeamento coroplético. Então, nesta técnica, nós consideramos uma forma de representação de dados que vai empregar diferentes cores ou sombreados em áreas que são delimitadas por algum critério administrativo ou um critério estatístico. Então, essa é a definição apresentada pela ICA, Associação Cartográfica Internacional, para esta técnica chamada de mapeamento coroplético. Então, é uma técnica já bastante antiga, e nessa figura vocês podem ver que alguns mapas coropléticos foram produzidos no século XIX ainda, mostrando uma comparação entre os crimes contra a pessoa e crimes contra a propriedade relacionados à instrução ou ao nível de educação das pessoas na França. Então, a partir dessas representações, é possível fazer uma comparação entre as diferentes variáveis nas diferentes regiões representadas. Então, essa técnica, ela consiste em nós avaliarmos uma quantidade em um determinado lugar. Então, o termo coroplético vem do grego, que significa uma quantidade associada a um determinado lugar. Normalmente, esses lugares são áreas e a gente adota a premissa ou a hipótese de que o valor daquela variável ou de uma determinada variável ele está uniformemente distribuído nesta área, ou seja, como se o valor naquela região não sofresse qualquer variação. Essa área ela é chamada de unidade de enumeração. Então, sempre que nós falarmos em unidade de enumeração no mapeamento coroplético, nós estamos nos referindo a uma determinada área. Estas áreas podem ser, então, um setor censitário, por exemplo, considerando uma área estatística, ou unidades administrativas, por exemplo, o limite municipal, o limite estadual, o limite de países, o limite de bairros, assim por diante. O importante é lembrar que num único mapa, nós podemos ter somente uma unidade administrativa ou uma unidade censitária representada. Caso contrário, nós teremos uma confusão na representação da variável. O que nós podemos considerar também é que essas áreas, pelo valor ser considerado uniforme dentro de cada área, é como se nós tivéssemos um histograma onde o valor daquela variável representa a altura dos prismas. Então, os prismas com valores mais altos são os que têm maior quantidade daquela variável que vai ser mapeada, e os prismas com valores mais baixos têm um menor valor daquela variável mapeada. Então, essa consideração de que os valores são uniformes dentro da área é a premissa do mapeamento coroplético, e isso é utilizado justamente para permitir que se faça análises comparativas entre as regiões. Quando nós trabalhamos com dados censitários, esses dados são agregados, para que se tenha um valor médio, por exemplo, de uma determinada variável numa área. Caso contrário, com valores individualizados, não se faz possível fazer essas comparações entre diferentes regiões. Além do que, a partir do momento que nós agregamos os valores em áreas, nós removemos as questões de individualidade daqueles dados, e isso também é uma das premissas quando se trata de censo, né? Nós não podemos divulgar dados sensíveis, ou seja, os dados pessoais das pessoas não podem ser divulgados. Então, desse modo, para exemplificar, a gente tem aqui nesse slide duas imagens de uma mesma região, considerando na figura da esquerda
como se fosse uma representação tridimensional de uma determinada variável, para indicar como se fosse um histograma, sendo que na figura da direita, que é a figura mais usual que nós temos, nós temos a representação das áreas. Nesse caso, são setores censitários no município de Curitiba, onde, fazendo analogia com a figura da esquerda, os prismas que são mais altos têm os valores mais escuros, e os prismas que são mais baixos têm os valores mais baixos, ou a representação pelo valor de cor mais claro. Então, essa é a comparação que nós podemos fazer entre a representação tridimensional e a representação plana. Usualmente, nós usamos a representação plana para os mapas coropléticos. Então, nesse caso, as características desses mapas são que a dimensão espacial do fenômeno sempre vai ser área, ou seja, nós nunca vamos ter mapas coropléticos com linhas ou com pontos. Nós sempre vamos ter a dimensão do fenômeno representado em áreas. O nível de medida sempre vai ser numérico, e a variável visual, luminosidade, saturação e espaçamento. São as variáveis visuais adequadas para representar este nível de medida numérico. E, normalmente, nós vamos ver já na sequência que o nível de medida ele tem que ser baseado em razões, nunca em valores totais. Então, nesse caso, do mapa aqui apresentado, nós estamos utilizando a variável visual luminosidade para representar a porcentagem da população que tem água encanada. Então, reforçando, normalmente, os valores mais baixos, ou se nós considerarmos o histograma, os prismas mais baixos vão ter os valores, ou a representação mais clara, e os prismas mais altos, os valores mais escuros da luminosidade ou da saturação. Os dados, eles sempre vão ser coletados por áreas, sejam administrativas ou estatísticas, e devem ser, então, classificados para, em seguida, definir a simbologia. Então, as etapas da execução do mapeamento coroplético consistem, então, na análise estatística dos dados, para que a gente avalie se eles têm uma determinada distribuição no histograma de frequências, para, na sequência, escolhermos o método de classificação adequado e a variável visual dentre aquelas possíveis que vai ser utilizada. Então, nessa técnica, uma importante questão é que nós não podemos utilizar dados totais, por exemplo, população total, como é o caso deste mapa aqui à esquerda. Então, essa é uma representação que não é adequada para dados totais. Por quê? A variação do tamanho das áreas pode informar erroneamente a respeito daquela variável. Então, quando nós comparamos a população total com a densidade demográfica, que é uma razão, ou seja, a quantidade de pessoas numa determinada área, nós chegamos à conclusão que os estados que no mapa da população total apresentavam um grande número de pessoas, de fato, têm uma baixa densidade demográfica. Então, é por essa razão que, quando nós utilizamos valores totais, nós não podemos fazer comparações entre os valores, porque o valor da área, ele pode ser um fator que vai influenciar de modo equivocado na análise, nesse caso. Então, sempre que nós temos uma determinada variável, queremos utilizar a técnica coroplética, nós temos que lançar mão de razões. Para isso, então, nós precisamos transformar os dados que são totais em razões. E essas razões, elas podem ser dependentes da área, como é o caso da densidade demográfica, onde eu tenho uma variável, que é população, dividida por uma área, que seria quilômetros quadrados, por exemplo, ou razões que são independentes da área,
quando eu tenho uma variável, por exemplo, número de mortes, e eu quero saber qual é a mortalidade. Então, eu vou fazer um cálculo considerando a mortalidade por 1.000 habitantes. Então, nesse caso, eu tenho uma razão que não é dependente da área. Ela vai ser distribuída numa determinada região, mas ela não depende daquela área para ser calculada. Então, como que nós podemos fazer essas transformações? A primeira delas é criar uma medida que seja a divisão da variável, que não é relacionada à área, com as áreas de uma determinada unidade de enumeração ou com alguma outra variável relacionada à área. Por exemplo, quantidade de sacas de trigo colhido por município. Então, nesse caso, eu crio uma variável de densidade relacionando a variável sacas de trigo, que não envolve área, pela variável área dos municípios, que é a área da unidade de enumeração. Então, um exemplo apresentado aqui seria a quantidade de toneladas produzidas por hectare, toneladas de cereais produzidos por hectare. Então, nesse caso, eu tenho o valor absoluto das toneladas de cereais dividido pela quantidade de hectares de cada estado, e eu consigo gerar essa taxa e fazer a análise de quais são os estados que têm maior produção de cereais por hectare. A segunda abordagem é utilizar, então, duas variáveis que não têm relação com área, como é o caso de mortes por 100.000 habitantes, ou uma taxa que também não envolve áreas, por exemplo, o valor do trigo colhido pelo valor total da colheita. E aí eu consigo ter uma estimativa, talvez, de ganho em relação ao quanto foi produzido, o quanto foi efetivamente vendido. Então, nesse caso, essa forma de normalização, que é como a gente chama, ela seria adequada se as maiores áreas tendem a ter os maiores valores para ambas as variáveis. Então, no caso do número de mortes por câncer, um determinado estado, com a maior área, ter a maior quantidade de mortes naquela região. Então, aí eu consigo ter uma avaliação melhor dessa variável. Então, quanto mais pessoas eu tenho numa determinada região, eu consigo fazer melhor essa análise da quantidade de pessoas que morreram a cada 100.000 pessoas. Então, um exemplo que a gente traz aqui é do aumento de casos confirmados de Covid a cada 100.000 pessoas. Então, nessa situação, eu consigo avaliar onde houve o menor aumento por 100.000 pessoas e onde houve o maior aumento por 100.000 pessoas, habitantes, no caso. Então, é uma forma de fazer gerar uma taxa que não é dependente da área da unidade que eu estou considerando, e sim dependente da quantidade da população ou do número de habitantes de cada país, nesse caso. Dessa forma, eu consigo comparar aonde essas taxas relacionadas ao aumento da mortalidade, ou aumento do número de uma determinada doença, são efetivamente maiores, já que eu estou utilizando o mesmo fator de comparação, que é por 100.000 pessoas. A terceira abordagem é utilizar duas variáveis relacionadas à área. Então, nesse caso, um exemplo seria a quantidade de trigo colhido, hectares, na verdade, de trigo colhido em relação aos hectares de trigo plantado. Então, nessa consideração aqui, eu poderia fazer uma análise sobre se houve uma quebra na produção, né, considerando quanto foi plantado e quanto foi colhido. Na verdade, as formas mais comuns de tratar os dados no mapeamento coroplético são a abordagem utilizando a variável dividida pela área, como é o caso da população,
pela área, retornando à densidade demográfica, ou renda per capita, também uma outra forma de fazer um cálculo, nesse caso de duas variáveis que não envolvem área, a renda e a pessoa, a quantidade de pessoas, ou fazer uma taxa relacionando o valor da variável por 100 mil habitantes. Então, as duas primeiras abordagens são as mais comuns nessa forma de representação por mapas. Então, como a gente já comentou, no mapeamento coroplético, a gente considera que os dados são uniformes dentro da unidade de enumeração, e isso tem uma consequência na escolha da unidade que a gente vai utilizar para fazer o mapeamento. Então, quanto menor a unidade, mais detalhada a visualização daquela distribuição. E ela vai nos dar, de fato, uma visão mais real daquela variável. Então, um exemplo apresentado aqui são dois mapas que têm a mesma variável, que é a população prisional por 100 mil habitantes, então, ou seja, quantos presos existem a cada 100 mil habitantes em uma determinada região. E foi usada duas unidades de enumeração distintas. No primeiro caso, nós usamos as regiões, as grandes regiões do Brasil, e no segundo caso, as unidades da federação. Então, no primeiro caso, se nós avaliarmos baseado nessa distribuição, nós vamos concluir que a maior quantidade de pessoas da população prisional por 100 mil habitantes está na região norte. Quando, na verdade, se nós analisarmos por estados, nós vamos ver que 3 estados, 2 da região norte e 1 da região centro-oeste, têm a maior quantidade de população, nesse caso, prisional. Então, vejo que, mudando o nível de detalhe da unidade de enumeração, eu tenho mapas completamente diferentes e que fornecem análises completamente distintas daquelas variáveis. Então, essa é uma consideração muito importante na hora de escolher como nós vamos representar os dados, porque, ao mesmo tempo que, à medida que eu aumento o número das unidades de enumeração, eu tenho maior detalhamento, não é o caso dos mapas anteriores, mas eu começo a ter maior dificuldade de diferenciar símbolos ou áreas, quando elas se tornam muito pequenas. Porque se eu tiver muitas áreas, eu não vou conseguir identificar exatamente qual área pertence a qual classe, por exemplo. Por outro lado, se eu tenho poucas unidades de enumeração ou um número menor, eu vou ter o que a gente chama de rudeza espacial, que é o que a gente tem nesse mapa aqui da esquerda. Ou seja, os mapas estão muito agregados, ou seja, a área de enumeração é muito grande e fez com que eu tivesse uma impressão equivocada a respeito dessa variável. Então, nesse caso, identificar exatamente qual é a unidade de enumeração adequada vai fazer com que a gente evite o que a gente chama de problema da unidade de área modificável, ou seja, a partir do momento que eu mudo os limites das áreas, eu posso gerar resultados completamente diferentes nos mapas. Então, principalmente, essa situação ela é relevante quando eu tenho dados que estão na forma pontual e eu quero gerar um mapa coroplético através da agregação desses dados, ou por meio de um processo de interpolação. Então, por exemplo, imagine que eu tenha esses pontinhos amarelos, que são os dados originais que foram coletados e que têm valores associados de uma determinada variável. E eu quero gerar um mapa utilizando uma determinada unidade de enumeração que vai agregar os valores desses pontinhos nas áreas. Então, vamos imaginar que esses valores sejam
pessoas e eu esteja calculando a densidade populacional numa determinada região. Se eu considerar uma área totalmente regular, eu vou ter essa configuração, ou seja, eu vou ter uma área que eu vou ter uma densidade populacional muito alta, duas áreas com uma densidade populacional muito baixa e áreas com valores medianos de densidade populacional. Se eu mudar os limites das áreas administrativas ou dessas unidades de enumeração, a configuração já se torna completamente diferente, ou seja, eu vou ter duas áreas com densidade populacional muito alta e 4 áreas com densidade praticamente nula, né, com nenhum valor associado. Simplesmente mudando a forma como eu dividi aquele espaço. Por uma terceira abordagem, se vocês se lembrarem um pouquinho lá da disciplina de SIG, isso aqui é um diagrama de Voronoi, que é uma outra forma de particionar o espaço, eu tenho uma abordagem completamente, ou seja, eu vou considerar nessa análise que a minha área praticamente toda tem a mesma densidade demográfica. Então, eu vejo que a mudança, não só no tamanho da unidade de enumeração, mas na forma dela, faz com que eu tenha 3 resultados completamente diferentes. Então, essa é uma das premissas, né, uma das questões que são bastante importantes no caso do mapeamento coroplético, que é a escolha da unidade de enumeração e do tamanho dessa unidade de enumeração. Um outro ponto importante é como que nós podemos representar os limites das classes na legenda. Então, nós vimos na última aula, quando falamos da classificação de dados, que as legendas podem ser contínuas ou descontínuas, ou seja, eu posso representar todo o intervalo de dados na legenda sem haver quebras entre elas, ou eu posso representar o intervalo das quebras na legenda também. Então, por exemplo, imaginando um conjunto de dados arbitrário aqui, que varia de 2 a 27, com 2 quebras bem significativas entre as classes. Se eu utilizar uma legenda contínua, eu vou fazer com que o leitor do mapa interprete que existem valores 0, 1, 4 e 5 nessa primeira classe, quando na verdade eles não existem. Da mesma forma, na segunda classe e na terceira classe. Então, usando valores de quebras contínuas, eu vou oferecer ao leitor uma visão equivocada da distribuição espacial ou da distribuição daqueles valores no espaço. Enquanto que, se eu utilizar uma legenda não contínua, eu tenho uma visão melhor da distribuição espacial do fenômeno. Ou seja, eu sei que na primeira classe eu tenho somente valores que variam de 2 a 3. Na segunda, de 7 a 13, e na terceira, de 20 a 27. Então, é importante que, caso existam grandes quebras nos limites das classes, a utilização de uma legenda descontínua ou não contínua é mais adequada do que de uma legenda contínua para informar que existem efetivamente essas descontinuidades nos dados. Assim, é importante que a gente possa utilizar também no projeto gráfico do mapa alguns elementos adicionais, como, por exemplo, acrescentar um histograma de frequências, se a gente achar que é interessante, ou colocar os valores das médias das classes na legenda. Eu tenho o intervalo dos dados e tenho a média daquela classe, para que a gente entenda melhor como que é a distribuição, se eu tenho mais valores próximos da média, de fato, ou se eles estão agrupados de uma determinada forma. Ou eu posso lançar mão também de uma legenda contínua, nesse caso, que vai permitir que eu faça uma
uma análise meio que interpolando os valores na legenda com os valores apresentados na representação. Então, são algumas opções que nós podemos utilizar para melhorar o projeto da legenda, e que vocês podem, caso achem interessante, acrescentar nos mapas que vocês vão gerar a partir da próxima aula. Então, como questões importantes nessa parte do mapeamento coroplético. Primeira delas, considerar o tamanho da unidade de numeração. Segundo, avaliar com cuidado o método de classificação a ser adotado. E terceiro, escolher identificar se a variável é total ou não. Nesse caso, se a variável não for total, ela precisa ser transformada para uma razão dependente da área ou não dependente da área, ok? Além disso, é importante que se escolha adequadamente o esquema de cor, seja ele baseado em luminosidade ou em saturação, que vai representar aquele fenômeno com a melhor definição das diferentes classes e dos diferentes valores em cada uma para aquela variável em questão. Por hoje é isso. Na sequência, nós vamos fazer uma aula prática sobre esses mapas coropléticos.